estudar Filipenses e Colossenses, tá? São duas epístolas que Paulo enviou para esses dois grupos de pessoas, essas duas cidades, tá? E uma das coisas, assim, muitas coisas são interessantes sobre essas epístolas, mas especialmente falando sobre a Filipenses, né? 10 anos antes, Paulo, ele passou por Filipo, e lá ele conheceu uma família, uma mulher chamada Lídia, Lídia e sua família. E ele, então, prega o evangelho, né? Ele fala do evangelho para eles, para essa pessoa, e 10 anos depois, quando ele estava preso em Roma, esses filipenses souberam que, então, Paulo estava lá em prisão. Então, eles enviam um membro chamado Epafrodito e pede para que esse membro leve presentes e fique ao lado de Paulo para ajudá-lo em tudo que ele precisasse. Ele chegou a ficar algum tempo com Paulo, mas ele ficou muito doente e ele precisou voltar para Filipo. Então, nesse período que ele volta para Filipo, então Paulo envia essa epístola para eles. E uma das coisas, assim, tem umas coisas bem interessantes, né? É uma das... bem, nós vamos ler agora, tá? Então, uma das escrituras é: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, uma dos ensinamentos que vocês vão ver, tanto em Filipenses como em Colossenses, é o testemunho de Paulo, falando da força que ele recebe do Salvador Jesus Cristo, independente das dificuldades e das provações. Vamos dar uma olhadinha no próxima imagem? Tá. Quem pode ler para a gente? Filipenses. Essa epístola é uma carta de amizade repleta de afeto, confiança, bons conselhos e incentivo. É a mais alegre das cartas de São Paulo, pois os filipenses eram os mais queridos de seus filhos na fé. Ela nos permite conhecer suas meditações na prisão e sua comunhão com o Mestre. Observamos seu espírito amadurecer no outono de sua vida, quando a paciência realizou nele a sua obra mais perfeita. Exatamente, né? Olha só que lindo. É uma carta alegre, uma carta de fé, mesmo ele estando numa prisão, tá? Mesmo ele não tendo o direito de ir e vir, tá? Ele usou suas qualidades abençoadas pelo Senhor, seus dons, para continuar fortalecendo o povo de Filipe. Vamos dar uma olhada na próxima imagem? Tá. Então, vamos lá. Paulo, ele enfrentou muitos desafios difíceis na vida dele. Vocês lembram que nós já conversamos várias vezes sobre isso, né? Inclusive, falamos que inúmeras das cartas, né, das epístolas que Paulo escreveu, foram em momentos de grande dificuldades, como em prisões, algumas domiciliares, outras não, tá? E ele tomou muitas decisões difíceis, ele abriu mão de muitas coisas na vida dele pelo Evangelho de Jesus Cristo. E por conta disso, ele, inúmeras vezes, ele está falando para os santos, tanto de Filipos, como de Colossos, como os demais também, que nós devemos nos voltar para Jesus Cristo, para nós obtermos forças, tá? Ele presta o testemunho que nós podemos encontrar forças para enfrentar os desafios, desde que nós nos apeguemos a Jesus Cristo. Então, vamos começar lendo Filipenses 1,
E aqui tem o versículo 7, o 13 e o 16. E eu gostaria que vocês ficassem bem atentos para o que ele está comentando aqui para nós, tá? Quem pode ler, por favor? Como tenho por justo sentir isso por vós todos, porquanto tenho em meu coração que todos vós, fortes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas em toda a guarda pretoriana e em todos os demais lugares. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, supondo acrescentar afirmações a minhas prisões. Você vê, nos 3 versículos, ele cita das prisões dele. E ele, em cada versículo, ele dá-nos a entender de uma situação em que ele se encontra. Por isso que essa imagem dele numa prisão. Tá? Como que vocês... Gostaria que cada um de vocês pensassem nisso, tá? Paulo, ele foi preso, não porque ele estava fazendo alguma coisa errada, ele foi preso por causa da sua crença, ele foi preso porque ele estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. Não só Paulo, como os demais apóstolos foram presos, perseguidos pela sua crença. Como que nós nos sentiríamos se fôssemos presos, se fôssemos encarcerados ou perseguidos apenas por fazermos parte da Igreja de Jesus Cristo? Vocês já pensaram sobre isso? Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Eu acredito que todos nós aqui presentes hoje, tá? Todos aqui, pelo que eu estou olhando, somos membros da igreja. Todos nós temos aqui, temos tido a oportunidade, o privilégio de nos reunirmos na igreja, de tomarmos o sacramento, de participarmos das aulas, de algumas atividades. Como vocês se sentiriam se fossem presos ou perseguidos por causa de fazerem parte da Igreja de Jesus Cristo? Alguém gostaria de expressar seu comentário? Eu imagino que seria um sentimento de tristeza, né? Você não poder fazer algo que ama, assim, e ainda ter risco de vida, algo assim, mas, sei lá. Seria bem difícil, né? Eu acredito. Alguém já aqui passou por alguma situação constrangedora apenas por serem membros da Igreja de Jesus Cristo? Que gostaria de comentar? Quando eu morava... Eu moro aqui agora no Bom Recanto, mas quando eu morava no Cerqueira Leite, tinha uma vizinha que ela falava que os missionários vinham lá da terra deles só para poderem comer aqui nas custas dos outros. Era assim que ela falava para mim. E eu não tinha paciência de conversar com ela, né? Porque ela falava, eles ficam só batendo de porta em porta, estão querendo, sabe? Como é que foi que ela fala? Se aproveitar de uma coisa. Aí ela falava que eles vinham só para poder tirar proveito, né? Isso, tirar proveito. Ela falava assim para mim. Certo. Essa é uma das situações. Eu me lembro, quando vocês pensam que, quando eu me tornei membro da igreja, alguns membros de minha família, os mais revoltados, né? Eu era bem jovem na época, eles me tratavam como se eu fosse muito burra, né? Eles me tratavam, por exemplo, se havia uma reunião de família, eles tinham prazer de preparar
ou me servir bebidas alcoólicas e tentar me fazer beber. Então, por exemplo, parte da minha família ficou de mal de mim porque eu fui para a missão. Foi muito difícil para eles aceitarem, sabe? Não era nem o fato, eu poderia ir para qualquer lugar, mas o fato de eu estar indo para uma missão, para servir, né? Exatamente, muitas pessoas, além de não nos apoiar, ainda tiram pedras, realmente. Mas foi muito assim, foi muito difícil aceitar a atitude de algumas pessoas, sem contar que, eu não sei se vocês passaram por isso, mas pessoas que eram próximas se afastaram de mim, amigas, né? Se afastaram de mim. E não falavam de jeito nenhum. Então, isso, assim, para mim, na época, foi muito triste. Mas eu estava decidida, tá? Eu estava decidida e eu continuei. Vamos dar uma olhadinha. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A gente pode continuar? Vamos dar. Teve alguns casos, tá? Na história da igreja, nós temos alguns casos. Por exemplo, a igreja no México, né? Obrigada pela essa imagem. A igreja no México, eu não achei, não consegui nenhuma imagem para trazer para vocês. Mas no início tem um filme, E Venceremos. É um filme antigo da igreja, se vocês conseguirem, não, E Morreremos, né? Eles foram tão perseguidos no início da igreja que muitos membros foram mortos, colocados num paredão e mortos a tiro, né? Mas o que eles tinham que fazer para não morrer? Negar o evangelho de Jesus Cristo. Olha, a igreja no México começou de uma forma muito triste. Tá? Hoje é uma igreja firme, forte, a igreja de Jesus Cristo. Mas o seu início não foi um início fácil. E nós sabemos que em muitas regiões do mundo foi assim, ou tem sido assim. Não tem sido fácil, né? Eu sei que no Japão, por exemplo, na China, quando o evangelho foi para lá, primeiro que os missionários tinham que estar muito bem preparados e não era só 2 anos, eles tinham que ficar 3 anos, por conta até da preparação para a língua. Mas eles não poderiam bater nas casas e nem podiam tocar nas pessoas na rua, tipo assim, pará-las. Eles tinham que ficar, falar, tipo assim, do evangelho, mas sem tocar em ninguém. E não poderia bater na casa, eles só poderiam ir na casa de alguém se eles fossem convidados. Né? Isso poderia gerar, assim, inúmeros problemas, só para vocês terem uma ideia. Então, isso tudo foi num começo. Eu acredito que hoje está bem melhor a situação. Mas, mesmo assim, eu sei que não está muito fácil. Então, nessa imagem, então, algum de vocês deve lembrar, né, do que se trata? Do que se trata essa imagem? Joseph Smith na prisão? Exatamente. Joseph Smith foi preso por quê? O que ele fez de errado? Não fez nada de errado. Joseph não fez nada, nada de errado. A única coisa que ele estava fazendo é pregando o evangelho de Jesus Cristo, organizando a igreja de Jesus Cristo na terra. E essas pessoas que estavam aceitando o evangelho estavam se reunindo. E eles eram tão fiéis, tão determinados em mudar seus corações, que eles eram pessoas extremamente proativas. E aonde essas pessoas estavam, elas não eram... O que quer dizer isso? Que elas não eram preguiçosas, elas não eram ociosas, eram pessoas que levantavam as mangas, né, e iam ao trabalho. Pessoas que se uniam para ajudar uns aos outros, que dividiam o que tinham para que todos pudessem ser beneficiados. E isso assustou muita gente, porque era um povo unido e forte.
e que acreditava em algo diferente. Por exemplo, que Deus não era apenas uma força, uma luz, eles acreditavam muito mais. Acreditavam num livro diferente, mas que pregava de Jesus Cristo, em Jesus, falava de Jesus Cristo, que é o livro de Mórmon. Isso assustava as pessoas. Isso fez com que o inimigo tocasse no coração de muitos e houvesse muita perseguição. Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem, que é uma escritura que está em Doutrina e Convênios, 122, do 5 ao 9. Joseph estava preso, e já fazia algum tempo, e ele estava muito preocupado com o povo da igreja. E estava sofrendo muito. Ele passou uma boa parte do inverno nessa prisão. Era um porão sujo, tá? E se vocês lerem um pouco mais sobre a história da igreja, vocês vão ficar surpresos com as maldades que aconteciam. Quem pode ler o 5 e o 6 e outra pessoa ler o 7, 8 e o 9? Eu posso ler o 5 e o 6. Por favor. Se te for requerido sofrer tribulações, se te encontrares em perigo entre os falsos irmãos, se te encontrares em perigo entre salteadores, se te encontrares em perigo na terra ou no mar, se fores acusado de toda sorte de falsidades, se os teus inimigos caírem sobre ti, se eles te arrancarem do convívio de teu pai e mãe, e irmãos e irmãs, e se com uma espada desembainhada os teus inimigos te arrancarem do seio de tua esposa e de tua prole, e teu filho mais velho, embora com apenas 6 anos de idade, agarrar-se às tuas vestes e disser, meu pai, por que não podes ficar conosco? Ó meu pai, o que os homens vão fazer contigo? E se então ele for arrancado de ti pela espada, e fores arrastado para a prisão, e teus inimigos te rondarem como lobos procurando o sangue do cordeiro. Quem pode E se continuar? fores Eu posso lançado, continuar. Pode ler. e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos, e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas escapeladas conspiram contra ti, se ventos furiosos se tornarem o teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão, e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. É tu maior do que ele? Portanto, persevera em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. Então, você vê, ele orou ao Senhor devido às preocupações dele, devido ao sofrimento. E foi isso que o Senhor respondeu para ele. Para ele não desanimar. Que isso é só por um momento. Que tudo que ele estava vivendo ia passar. E isso acontece conosco. A gente não fica desanimado quando nós nos enfrentamos alguns desafios, alguns não, muitos, né? Desafios. A gente parece que não vê o chão, não vê o futuro, não vê resultados. A gente perde a vontade de viver, tem muitas pessoas que entram em depressão e não se lembram das promessas que o Senhor tem feito ou não a conhecem, porque ainda não conhecem o Evangelho. Então, que nós possamos nos lembrar de que o Evangelho de Jesus Cristo, ele pode nos proporcionar alegrias em meio às diversidades, tá? E se nós nos darmos conta de que nenhuma recompensa terrena vai, na hora que a gente se for dessa terra, não vamos levar nada disso, né?
nada disso vai ser útil para nós, só o nosso conhecimento, a nossa fé, naquilo que nós acreditamos, aquilo que nós somos, tá? É que vai estar conosco. Nada nessa terra se compara à bênção de conhecermos o nosso Salvador Jesus Cristo, de termos um testemunho dele e de trabalharmos para o crescimento do reino dele, sem contar as bênçãos que nós recebemos, a proteção que nós recebemos quando nós vivemos o Evangelho, quando nós procuramos compreender o Evangelho e ensinar, alertar outras pessoas. Tem no próximo quadro, alguém quer comentar alguma coisa? Ou a gente pode estar passando para uma citação sobre isso? Vocês estão tão quietinhos. Tá bom, vamos passar para uma citação, então. Quem pode ler para nós? Quem teve uma garota aí que gostaria de ter lido, por favor. Foi eu. Presidente Russell Nelson. Quando o enfoque de nossa vida é Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Obrigada. Eu sei que vocês conhecem muita gente. Tá? Ou mesmo vocês já sentiram isso. A dor de perder alguém para a morte. Vocês já tiveram essa experiência? Se lembram dela? Ou conhece alguém que já teve? Sim. E como é que foi? Não dá a impressão, se vocês foram vocês mesmos, ou mesmo olhando para uma outra pessoa, não dá a impressão que é algo que nunca vai terminar, que é uma dor assim? Parece que é Estabelecer. um buraco no nosso coração. Isso. Meu pai morreu tem 10 anos, né? E é engraçado. E é engraçado porque agora eu tinha pegado o atestado de óbito dele, mas foi sem querer. O meu marido pediu para mim achar um documento e eu fuçando no documento e eu achei, né? E eu parei para ver, eu falei, caramba, tem 10 anos que meu pai morreu. E ainda dói bastante, sabe? Às vezes bate uma dor, eu falo, caramba, tem 10 anos, mas parece que a dor ainda tá aqui. Ela, aí não parece, né? Ela tá aqui ainda. É como eu tava conversando esses dias com uma colega de serviço, ela fala assim, a dor nunca passa, ela nunca vai passar. A gente, às vezes, só se acostuma com aquela dor. É como se todo dia a dor tá ali batendo, batendo, batendo. Vai chegar uma hora que aquilo ali vai estar anestesiado. Você não vai sentir mais tanto aquela dor, né? Só quando você olhar para lembrar. E hoje eu peguei ali o atestado de óbito, eu tava até lendo, né? Aí eu fiquei lendo lá e tinha o nome da minha avó, do meu avô e o nome do meu pai. E eu pensei, caramba, que loucura. Tipo, morreu a mãe, morreu o pai, e agora morreu ele, né? E eu fiquei aqui, tipo, é tão ruim às vezes. Ele. Eu lembro quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, ele fazia de tudo para o meu menino não ficar com medo dele. Meu menino não gostava de barba, ele ia lá e tirava. Se ele sabia que a gente ia na casa dele, ele tirava. E ele conheceu o meu menino do meio, que eu tenho 3 meninos, só que o meu mais novo ele não conheceu. E às vezes o meu menino mais novo é tão parecido com ele. Esse dia eu falei, caramba, você tá igual o seu avô, porque meu pai come, não importa o que ele esteja comendo, mas ele tem que beber água. Ele sempre, eu lembro muito bem que às vezes ele tá comendo, ele pegava uma garrafona bem grandona de água e ele enchia. Ele podia estar comendo qualquer coisa, a quentura que fosse, mas ele sempre tinha que beber água. Não importa se ele bebesse
um refrigerante, o suco não, só o que matava aquela sede dele era uma garrafa d'água. E hoje o menino mais novo faz igualzinho ele. Às vezes ele está deitado no chão, ele cruza os braços, as mãos para trás do pescoço, e eu fico olhando e falo, caramba, como pode? Porque eles não chegou nem a conhecer o meu filho. E hoje em dia ele faz tanta coisa igualzinho meu pai, e às vezes ele não deixa nem eu esquecer, sabe? Parece que às vezes o meu pai está aqui com a gente. Tá bom, Priscila. A Jéssica também falou que é horrível, realmente. A perda, a sensação da perda, a morte das pessoas, a sensação de distanciamento, como você disse, é uma saudade que não passa. Ou quando você são pessoas que nós amamos, ou pela morte, ou pela separação. Então, são sofrimentos, mas quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós sabemos o que é o Evangelho de Jesus Cristo, nós compreendemos melhor, uma delas é a morte. Compreendemos que há um propósito em todas as coisas, por mais difícil que pareça. Tá? E outra coisa, nós podemos buscar no nosso Salvador Jesus Cristo o consolo para essas dores, para todas as dores, quando nós nos apegamos ao Evangelho de Jesus Cristo. Nossa compreensão se expande. A dor é real, mas a força que a gente desenvolve por compreender o Evangelho de Jesus Cristo é tão grande que nós conseguimos aceitar e viver essa dor. Então, é importante nós nos lembrarmos disso, que o Evangelho ele pode, sim, aliviar as nossas dores. Ele pode, sim, nos ajudar a compreender as nossas perdas, sejam elas físicas, materiais, espirituais, desde que nós nos apeguemos ao Evangelho de Jesus Cristo. É engraçado porque os mais antigos diziam assim, né? Que a gente precisa aceitar a morte porque ninguém fica para semente. Agora, porque no milênio, a morte vai ser como um piscar de olhos. A pessoa vai sair de um estágio e vai passar para o outro, e nós vamos continuar a ver as pessoas, porque haverá muito trabalho a ser realizado. Então, nossa noção de separação vai ser outra, porque vai acontecer na nossa frente, mas por que não agora? Por que não realmente nos apegarmos ao Evangelho? A Jéssica está dizendo que a mãe dela até hoje não aceita a morte da avó, né? Deve sofrer muito, deve sentir muito a falta, né? Eu sei o que é isso. Há 2 anos e pouco, minha mãe e minha irmã morreram na diferença de 48 horas. Uma morreu, enterramos, no dia seguinte a outra morreu também. E eu ainda vivo um pouco bastante esse luto, mas eu sei, porque eu falei muito do Evangelho para minha irmã e para minha mãe também. E nós estamos fazendo os trabalhos vicários. Então, não tenho dúvidas que elas estão tendo a oportunidade de conhecer esse Evangelho e que eu vou poder vê-las novamente, mas é doloroso. Tá? Vamos ver o próximo quadro? Tá, eu peguei no Vem Segue-me, tá? Eu achei bem interessante. É uma árvore, mas dá para a gente ver as raízes, tá? E vocês acham que tem diferença de uma árvore que está plantada no alto de um monte, bem no alto, sabe, onde o vento corre livremente, de uma árvore que está plantada mais abaixo, assim, ali no pé do monte, num vale mais tranquilo? Vocês acham que há diferença na força dessa árvore?
Boa pergunta, acho que não. Eu acho que não. Interessante. Eu aprendi, eu queria até comentar isso com vocês. Pense assim, uma pequena árvore crescendo no alto de um monte. E naquele monte tem ventos muito fortes que empurram a árvore de um lado para o outro. O que ela vai fazer com suas raízes para que elas fiquem mais firmes? Tentar, Obrigada. tentar afundar mais, aprofundar no solo. Exatamente. Então, quando uma árvore está crescendo num lugar onde há muito vento, há muita força do tempo empurrando ela de um lado para o outro, ela faz com que suas raízes se tornem mais profundas e mais firmes, mais presas no chão. Enquanto que outras árvores que crescem no remanso, em lugares tranquilos, se vier uma tempestade de vento muito forte, qual delas tem mais probabilidade de serem arrancadas? Aqui foi cultivado em tempos tranquilos, um local tranquilo. Exatamente. Por quê? Porque ela não viu a necessidade de aprofundar suas raízes ou de ampliar as suas raízes para que fique mais presa. Exatamente. O Jonathan está comentando das chuvas muito fortes. Exatamente. Tá? Quando as chuvas muito fortes, dependendo de onde a árvore está plantada, ela com muito mais facilidade ela é arrancada pelo vento. Tá? Isso pode acontecer conosco. Da forma com que nós nutrimos nossas raízes, lembra que o Senhor nos prova, e à medida que Ele nos prova, Ele vai nos fortalecendo, a gente vai crescendo mais, de grão em grão a gente vai progredindo, vai se fortalecendo, nossas raízes vão se ampliando. E quando o inimigo vier para nos derrubar, se nós tivermos raízes firmes, nós vamos conseguir suportar. E não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou dizendo que nós vamos sair inteiros, que nós não vamos sair tristes diante de todas as coisas que nós podemos vir a passar. Mas o conhecimento que nós vamos ter do Evangelho, a proximidade que nós vamos ter com o Espírito, com o Consolador, com o Salvador Jesus Cristo, vai nos ajudar a entender e a aceitar muita coisa. Vamos ver a próxima imagem. Alguém quer comentar alguma coisa? Próxima imagem, Henrique, por favor. Tá, eu vou pedir para você passar ela, a gente vai voltar daqui a pouquinho. É uma história, tá? Filipenses 3:8. Aquela história nós já vamos ler. Quem pode ler para a gente? E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Ele está reforçando a ideia de perdas aqui. E ele deixa claro, ó, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Então, quando vocês lerem, ele vai estar citando as perseguições. Ele abriu mão de muita coisa na vida dele, mas ele se manteve firme dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Aí agora a gente vai para a história que estava anteriormente. Você pode voltar uma? Quem pode ler para a gente? Quem gostaria de ler? Posso ler. Por favor, João. Há muitos anos, numa conferência como esta, ouvi falar de um rapaz que conheceu o Evangelho restaurado enquanto estudava nos Estados Unidos.
Quando aquele homem estava prestes a voltar para sua terra natal, o presidente Gordon B. Hinckley perguntou-lhe o que aconteceria com ele quando voltasse para casa como cristão. Minha família ficará decepcionada, respondeu o rapaz. Pode ser que me expulsem de casa e me considerem morto. Quanto ao meu futuro e à minha carreira, todas as oportunidades me serão negadas. Está disposto a pagar um preço tão alto pelo Evangelho? Perguntou o presidente Hinckley. Com lágrima nos olhos, o rapaz respondeu: é a verdade, não é? Quando lhe foi respondido sim, ele replicou: então, o que mais importa? Esse é o espírito de sacrifício que há entre muitos de nossos membros novos. Pensem um pouco, olha, quantos de vocês não tiveram que sacrificar alguma coisa para se manter firme dentro do Evangelho? Alguém gostaria de comentar? De algo que tenha precisado abrir mão, deixado de fazer para se manter no Evangelho? Eu tenho, não vou, é assim, sobre o café, né? O meu. Eu adorava, Uhum. adorava, adorava. Até hoje, quando eu sinto o cheiro do café, a minha boca enche de água. Eu gostava muito, a minha mãe fazia café e a gente pegava o leite em pó e jogava em cima. E aí a gente meio que tomava, sabe? Eu não sei, era um gosto nossa, era muito bom para mim. E hoje, até hoje, quando eu sinto o gosto o cheiro, quer dizer, de alguém fazendo café, a minha boca enche d'água, né? Mas eu lembro que quando eu fui me batizar, eu não esqueço, eu tinha 8 anos. Eu lembro que quem fez a entrevista comigo foi o Jô. E o Jô conversou comigo, fez a entrevista e ele perguntou se de todas aquelas coisas que eu fazia, se eu ainda estava fazendo. E eu falei que não, mas eu estava mentindo, né? Porque eu ainda tomava o café. Mesmo faltando, não me lembro se era uma semana ou era 2 para mim me batizar, eu lembro que eu ainda tomava café. Aí ele falou assim para mim: então, sabe, ele deu a entrevista, tudo, boa sorte, que Deus te abençoe, isso é a melhor coisa que você fez na sua vida. Ele falou lá, só que no final ele falou assim: e não se esqueça nunca, você pode mentir para quem você quiser, mas para o Pai Celestial e para seu Filho Jesus Cristo, você não vai mentir nunca. Aquilo ali foi de uma maneira que pegou, eu juro para você, no outro dia eu não botei uma gota de café na minha boca, até hoje. Até hoje, esses dias minha mãe me deu estilo um Eno, não era um Eno para tomar, era uma coisa. E quando eu li, estava escrito lá que continha café. Eu falei, não, não quero. E depois daquele dia, eu nunca, nunca, nunca mais eu botei nenhuma gota de café na minha boca. Bom, a Jéssica falou que a mudança que ela escreveu, que a mudança que teve na vida dela, dos hábitos, afastou muitos amigos. É isso mesmo, tá? E olha só, o que nós estamos dispostos a sacrificar para seguir Jesus Cristo? Não acabou. Olha, eu tenho muitos anos de igreja, tenho meus filhos, só um que não está no Evangelho, mas 2 estão firmes, sou selada, mas não acabou. As coisas não são perfeitas. Há muitos sacrifícios ainda para serem feitos. O que nós estamos dispostos a sacrificar para seguir Jesus Cristo e se tornar realmente seus discípulos? Sabe, eu vejo muitos jovens abrindo mão do evangelho pelo prazer de intimidades, que às vezes aquele relacionamento nem vai perdurar, nem é um relacionamento duradouro, mas que ele poderia fazer, ele ou ela poderia fazer as coisas direitinho,
da maneira que o Senhor espera, com pureza, se casar. Inclusive, isso aumenta as chances de um relacionamento dar certo. Creio que sempre teremos de negar nossa vontade de fazer. Eu não consegui ler tudo, Jéssica. Você consegue ler para a gente, Henrique? Consigo sim. Então, a Jéssica fala que, no caso dela, muitos amigos se afastaram, de nós quando decidimos deixar costumes antigos para seguir o Evangelho. Creio que sempre teremos que negar nossa vontade, para fazer a do Senhor, sejam lugares, pessoas ou coisas. Exatamente. Olha, a Bia está indo para a missão. Ela não poderia ficar aqui tranquila, né, Bia? Está estudando, arrumar um namorado, pensar em casar, mas ela vai ficar 1 ano e meio fazendo um trabalho missionário, porque ela deseja. Para muitos, isso, nossa, ela está abrindo mão da vida dela. Mas não é verdade. Muito mais. A visão que o Evangelho de Jesus Cristo nos traz, o conhecimento que ele nos traz, vai além de qualquer coisa terrena. Qualquer coisa terrena não resiste ao Evangelho de Jesus Cristo. Somente o que é puro, justo e verdadeiro é que suporta as leis dos céus. Aquilo que não suporta, sinto muito, não vai ficar ao lado do Senhor. Tá? Vamos ver a próxima imagem? Esse nós já lemos. O próximo. Eu fiz essa pergunta agora. O que você está disposto a sacrificar para seguir Jesus Cristo e se tornar seu discípulo? Olha, a imagem de Jesus Cristo na porta. Todo mundo conhece essa imagem. Todo mundo sabe que só tem maçaneta do lado de dentro. Quem abre somos nós. O que nós estamos dispostos a fazer para abrir essa porta e permitir que ele entre? Que nem a Jéssica falou que ela parou de tomar café. Quando ela fez isso, ela permitiu que ele entrasse na vida dela. Mas ainda nós temos muitas coisas para realizarmos, porque ele ainda não está 100% na nossa vida. O que nos falta ainda nós realizarmos? O que nos falta ainda nós fazermos? Sacrificarmos meu orgulho, minha arrogância, minha falta de humildade. Ah, Jéssica, desculpa, eu troquei aqui, Foi a Priscila. Foi a Priscila, desculpa, Jéssica. Tá? Foi a Priscila que gostava do café, né? Enfim, tá? O que nós estamos expostos? Vamos ver a próxima imagem, que é uma escritura? Ah, não, isso, Filipenses 4. Quem pode ler? Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. E na imagem? Quando os seus joelhos tocam o chão, os céus tocam em você. Por que essa referência à oração? O que a oração nos faz com respeito a Jesus Cristo? Além de quando nós começamos nossas orações, né? Fazendo a nossa reverência, fechando os nossos olhos. Eu acho, e para mim, assim, quando a gente fecha os nossos olhos e a gente pede a Deus e ora com fé, a gente sente o Espírito, né? A gente sente aquela, como é que fala? Aquela alegria, ao mesmo tempo aquela calmaria, aquela tranquilidade que eu tenho para mim, que normalmente a gente sente durante os nossos dias, mas ali é diferente, né?
um tocar, é como o moço leu, quando a gente, como é que fala? Se ajoelha, né? Fecha nossos olhos, os céus, tipo, desce para tocar na gente, né? Então, eu acho que é esse sossego, é essa tranquilidade, é essa paz, é saber que o Espírito está com a gente. Só que ali parece que ele está, tipo, nos abraçando, tipo, eu tô aqui, ele tá, como se dizer, gritando. Eu não tô sabendo me explicar direito, eu não sei se vocês estão Não, entendendo. a pessoa que é como a Jéssica escreveu, né? Existe uma relação, né? A Jéssica colocou, nós nos sentimos mais fortes e é um canal. E nesse canal a gente se sente mais capaz mesmo. A gente se sente mais forte. O nosso medo se esvai. O Jonatas escreveu, mas foi muito rápido, eu não consegui ler. Se quiser, eu posso ler aqui rapidão. Por favor. Aí diz assim: assim como os discípulos de Cristo naquela época, eles tiveram que abandonar suas vidas antigas e deixar os costumes e tradições, apenas tendo o desejo de servir e ajudar a Cristo em sua obra. Exatamente. Tá? Esse desejo se torna a nossa vida, o desejo de fazer o bem. A mudança de coração é o desejo de fazer o certo, é o desejo de fazer o bem sempre. Quando nós realmente estamos convertidos, quando nós realmente temos Jesus Cristo. Eu sempre falei para vocês, inclusive se vocês lerem as aulas, assistirem aulas anteriores, que eu falei para vocês que, com certeza, os apóstolos, os que sofreram, que foram mortos de formas horríveis, devem ter sentido medo, com certeza. Mas foi um temor do corpo, um temor natural, normal, assim, que foi vencido pelo poder de Jesus Cristo, porque eles sabiam que aquilo não era o final. O conhecimento de Estevão, que morreu apedrejado, por exemplo, que foi expulso de uma cidade e foi apedrejado. Foi difícil? Acredito que no começo sim, mas com certeza ele focou os seus olhos, fala, né, que ele olhou para o céu e ele visualizou, ele teve uma visão. E isso tirou todo o medo dele, fez com que ele tivesse forças para suportar todas as coisas. É isso que acontece quando nós confiamos no Salvador Jesus Cristo. Nós temos forças para suportar todas as coisas, para tomar melhores decisões, para entender melhor o que está acontecendo. Temos força para perdoar o que parece que não dá para perdoar, para aceitar como a morte de alguém que às vezes aparentemente a gente sente como impossível aceitar isso. Enfim, o Evangelho de Jesus Cristo ele é completo. Tá? Ele nos proporciona tudo o que nós precisarmos, desde que nós busquemos isso. Vamos ver o próximo quadro? Quem pode ler Filipenses 2:12? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Tá? Olha só, então vamos olhar aqui um pouquinho. Ele está mandando essa carta para o povo de Efésios. E ele está dizendo: olha, eu amo vocês, e vocês sempre foram obedientes, não só na minha frente, mas mesmo longe de mim. Aí ele incentiva eles. Também operai a vossa salvação com temor e com tremor. Quer dizer, não parem. Continuem a ser obedientes. Continue a trabalhar para a sua salvação, para conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo, para servir o melhor, tá? Com temor e com tremor, né? Por amor, por dedicação, por força própria, enfim. Tá? Vamos ver uma citação que tem logo a seguir?
Tá, uma citação do Helder Bruce R. McConkie. Kimberly, você está por aí? Pode ler? A Kimberly pode ler para a gente? Sim, Você pode ler para nós, querida? posso sim. Para poder reclamar para nós o poder purificador de seu sangue, precisamos de nossa parte, exercer fé nele e no seu Pai, arrepender-nos de nossos pecados, fazer convênios nas águas do batismo, de amar e servi-lo todos os dias de nossa vida, e em seguida receber o dom do Espírito Santo. Depois, precisamos andar na luz, guardar os mandamentos e vencer o mundo. Este é o plano de salvação para todos os homens de todas as eras. Esse é o plano que tem sido revelado de tempos em tempos para que o homem decaído possa salvar-se com temor e tremor diante do Senhor. Exatamente. Está explicando, né, para a gente o significado do temor e tremor diante dos homens. Quer dizer, os homens vão entender qual é o poder do Senhor. Tem algo que te chamou mais atenção aí, Kimberly, do que você leu? Ele fala da parte que a gente precisa exercer fé, né? Não é só uma coisa que vai acontecer. A gente também precisa fazer a nossa parte, né? Não é só aquele negócio de vou sentar aqui e vou esperar receber, porque eu tô fazendo tudo certinho. Já vou para a igreja, já leio as escrituras, faço oração, vou ao templo. Não, ele fala que a gente tem que exercer, que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. E tem até pecadinhos não, né? Pecados que a gente faz no dia a dia, alguma coisa que a gente erra no dia a dia. Até dessas coisas a gente tem que se arrepender. Então ele fala que é uma coisa que a gente precisa exercer, não esperar sentado. Obrigada, é isso mesmo, né? É interessante nisso que você falou, olha, precisamos andar na luz, guardar os mandamentos e vencer o mundo, tá? Se eu tenho a chance, gente, convites para fazer coisas erradas, nós vamos ter sempre, porque nós convivemos com muitas pessoas que não têm o evangelho, tá? E a gente erra todos os dias, pequenos erros, alguns maiores, mas ele está dizendo que nós precisamos andar na luz. Então, mesmo que a gente receba alguns convites, que a gente seja tentado em deixar de ir na igreja, ir para uma festa que passar o dia inteiro na beira da piscina, não sei. Pode ser inúmeras coisas. Nós precisamos determinar isso em nossas vidas. Se nós vamos andar na luz, vamos andar na luz e observar as bênçãos. Elas virão. A força do Evangelho, a força de Jesus Cristo vai vir em nossas vidas e vai provocar mudanças e vai trazer bênçãos incríveis. Basta nós fazermos a nossa parte. Não é fácil fazer a nossa parte, mas é possível. Sempre é possível. Tá? Vamos ver a próxima imagem? Tá, só um momento. Quem pode ler para a gente? Eu perdi o post. Presta bem, porque teve uma garota que falou eu. Foi eu. Quer ler? Por favor, olha, preste atenção, ele está dizendo como anda a sociedade em que nós vivemos, tá? Vamos. Uma das razões de nossa sociedade estar espiritualmente enferma é que muita gente não sabe o que é moralmente certo ou errado, ou simplesmente não se importa. Tantas coisas são justificadas pelo oportunismo e pelo dinheiro e os bens materiais. Ultimamente, os indivíduos e instituições que têm a coragem de tomar uma posição contra o adultério, a desonestidade, a violência, os jogos de azar e outras formas de infortúnio são frequentemente ridicularizados. Muitas coisas são apenas pura e simplesmente erradas, sejam elas ilegais ou não. Os que persistem em seguir a maldade do mundo não podem conhecer a paz de Deus que excede todo o entendimento.
Ficou claro? O que você entendeu disso? De que realmente as pessoas, elas, por parecer, acho que muitas vezes por parecer algo tão comum, né? Você fazer as coisas erradas, você passar por cima de pessoas para conhecer, para conseguir certas coisas, que elas não percebem o quão mal isso faz para as pessoas e para elas mesmas, né? Então, elas apenas fazem e acham algo normal. E quando a gente, como fala, né? Realmente, quando a gente tem alguma atitude contra, nós somos os estranhos, né? Nós somos até pessoas ruins quando a gente fala nossa posição, né? Sendo que os valores é que estão invertidos. Então, na nossa realidade é essa, né? O certo virou errado, o errado virou certo. Então, nós precisamos persistir no conhecimento do Senhor, no Evangelho do Senhor e no que nós acreditamos, né? Porque, como fala, senão nós não vamos conhecer a paz que o Senhor dá. Porque a paz do mundo não é a paz do Senhor. E sem a paz do Senhor, a paz de Deus, nós não poderemos ser realmente felizes nessa vida e alcançar o que a gente realmente precisa. Obrigada, exatamente. Muito bom. Vamos ver a próxima imagem. Tá. Nós não vamos ler toda essa escritura que não vai dar tempo. Mas se vocês puderem, deem uma lida em todas as designações, tá? Mas no mundo existe uma crescente descrença no Salvador Jesus Cristo. Então, hoje, muitas pessoas falam que Jesus Cristo foi só um anjo que surgiu na época, né, que estava presente lá na época da crucificação, sabe? E simplesmente ele só foi um bom homem que viveu, que ensinou bons exemplos. Então, o mundo prega que ele é um falso profeta, o mundo prega muitas coisas, tá? E a despeito de tudo isso, os profetas vivos, e mesmo os profetas daquela época que eram perseguidos, eles proclamaram as boas novas do Evangelho com coragem. Os antigos foram mortos, exatamente, foram figuras históricas. Os apóstolos e profetas antigos foram mortos. Olha, o próprio Joseph Smith foi morto. E ele não tinha pecado nenhum, ele não tinha feito nada errado. Nada. Ele estava sendo acusado de coisas que não tinham nada a ver. Jesus Cristo também. Tá? Não tinham pecado nenhum. E hoje nós tivemos uma conferência onde os profetas, apóstolos e setentas e alguns líderes, né, gerais da igreja falaram do Evangelho, pregaram o Evangelho para nós, testemunharam com coragem o Evangelho de Jesus Cristo. E nós sabemos que a nossa igreja, de certa forma, ela é perseguida para que libere o aborto, para que libere o casamento, das pessoas que têm gêneros, que optam por gêneros diferentes, tá? Enfim, que aceite aquilo que o mundo está pregando como correto, e não é. Tá? Então, vamos passar, se der tempo a gente volta, mas vamos passar a imagem, sim. Vamos ler essa daqui. O que nós podemos fazer, então, para adquirir um testemunho e conseguirmos começar a ter forças para suportar tudo isso e que vai piorar? Quem pode ler para nós? Colossenses 2, de 6 a 10. Pois, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Arraigai-vos, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças.
Vede que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele estáis completos, o qual é a cabeça de todo o principado e poder. Então, novamente, ele está reforçando que nós precisamos estar o quê? No 7? Edificado nele, Exatamente. E arraigados, que quer dizer cheios de raízes. raízes. Raízes firmes, raízes fortes. Vocês lembram da história do semeador? Onde que as sementes caíam? Quem lembra da parábola do bom semeador Umas que caem tem entre na as Bíblia? pedras, outra entre as flores com os espinhos, e outra no solo fértil. E o que aconteciam com essas? As da pedra não brotavam, né? E as dos espinhos acho que é tão certo tamanho só, porque aí como as outras ervas daninhas não impediam o crescimento delas. E só as que cresceram firmes onde o solo tava bom. Exatamente. É a mesma coisa, tá? Nós podemos permitir que o terreno seja fértil. Nós podemos permitir que haja mudanças, mas somos nós. Nós somos livres para isso. Vamos ver a próxima imagem. Pode. Não, mas eu não quero ir junto, não. Desculpem, pessoal. Eu ligo. Quem pode ler para a gente? São duas citações, uma do presidente Howard W. Hunter e uma do elder Neil A. Maxwell. Com frequência pensamos no Salvador, com que profundidade, com quanta gratidão e com quanta adoração refletimos em sua existência. Qual central em nossa vida achamos que ele é? Joia. Elder Neil Maxwell. Isso, espera E um pouquinho. nossa Vamos gratidão. parar aqui. Vamos parar aqui na pergunta primeiro. Eu quero que vocês. Você pode ler de novo, Jonatas, mas você Sim. vai ler da pergunta com ênfase. Com que frequência pensamos no Salvador? Com que profundidade, com quanta gratidão e com quanta adoração refletimos em sua existência? Quão central em nossa vida achamos que ele é? Pensem sobre isso. Hoje, quantas vezes cada um de nós, eu estou falando você, mas estou direcionando para mim, pensou no Salvador? Realmente. Tinha gratidão quando eu pensei? Eu pensei nele com amor, com profundidade, é isso que ele quer dizer. Com adoração. Ele é um ponto central da nossa vida. Meus atos condizem com o que eu tenho aprendido dentro do Evangelho. Continua a leitura, por favor, Jonas. E nossa gratidão seja expressa, esforçando-nos para nos tornarmos atributos por atributo, mais em mais semelhantes a Jesus Cristo. Vivendo dessa maneira, não teremos apenas gratidão a Jesus, nem uma modesta admiração por ele. Teremos sim adoração por Jesus expressa por nossa imitação dele. Exatamente. Tá? Nós possamos expressar realmente nossa gratidão ao nosso Salvador Jesus Cristo. Nós teríamos muitas coisas para a gente estar conversando aqui, mas o nosso tempo já está terminando. Tá?
Paulo, em Colossenses 13, de 12 a 24, ele cita alguns atributos que, inclusive, quem fez missão e leu o manual do missionário, que tem uma parte que cita os atributos e como nós podemos desenvolvê-los. Paulo cita vários deles. Em Colossenses, na Epístola a Colossenses 3, de 12 a 24. Não vai ser possível a gente ler, mas eu gostaria muito que vocês pudessem rever essa aula, tá? Vou pedir gentilmente para o Henrique mandar essas escrituras. Passa a próxima imagem, por favor. Tá? Ó, essa dá para a gente ler. Quem pode ler para nós essa escritura? Colossenses 1, de 23. Se, todavia, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que ouvistes, o qual é pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, ele pede para a gente aprofundarmos. Lembra da música da primária? Um sábio fez uma casa sobre a rocha, e o outro fez sobre a areia. Vocês lembram da musiquinha? A gente canta, quem tem filhos ou quem trabalha na primária, às vezes ainda canta essa musiquinha. Eu estava assistindo o jornal essa semana, eu estou muito triste com as coisas que estão acontecendo lá na faixa de Gaza, né, com os palestinos e com os judeus lá de Jerusalém, né? Tá? São coisas muito tristes. E no meio de tudo isso apareceu uma reportagem de uma pessoa que construiu um sobrado. E o sobrado caiu inteirinho. Mostrou a imagem daquele sobrado caindo. Não morreu ninguém, não machucou ninguém, porque eles saíram da casa. Mas tinha móveis, tinha tudo lá dentro. É exatamente isso. Tudo que nós construirmos na areia, que não tem raízes, não tem fundamentos, que está apegado às coisas desse mundo, vai desaparecer. Você viu essa reportagem, né? Vai desaparecer. Porque todas as coisas terrenas vão deixar de existir, porque elas não têm valor. O que tem valor é como nós usamos, o que nós fazemos de nosso lar, como nós vivemos dentro. A nossa casa em si não é importante. O que é importante é como as pessoas vivem dentro dessa casa. Não adianta eu morar numa mansão e viver lá como se eu não conhecesse ninguém da minha família. Alguns anos atrás, dando uma aula de seminário, eu me lembro de uma citação que diz que um lar do Senhor, um lar cheio do Espírito, é aquele onde Jesus Cristo pode entrar e se sentar dentro daquele lar. E esse lar pode ser um buraco, pode ser uma família que não tá perdeu sua casa e achou um buraco na floresta e está morando lá com seus filhos. Não precisa ser uma mansão. É aonde ele pode entrar e se sentar. Ele pode entrar e se sentar na nossa casa? Ou na minha presença? Às vezes eu só sou um filho, né? Que nem no caso o Henrique, a Bia, ele mora com os pais, às vezes os pais não aceitaram, não é o caso, né? Não aceitam o evangelho, mas no nosso quarto, Jesus Cristo pode entrar, quem não tem, quem está sozinho, e pode se sentar ao nosso lado? Então, para a gente terminar, tem uma última citação do Dallin H. Oaks. Quem pode ler para a gente estar fechando essa aula? Devemos esforçar-nos para estar firmemente enraizados e edificados no Evangelho de Jesus Cristo. Podemos obter essa conversão por meio da oração
do estudo das Escrituras, pelo serviço e por partilhar assiduamente do sacramento, a fim de termos sempre conosco o seu Espírito. Devemos também procurar essa vigorosa mudança de coração, que substitui maus desejos e preocupações egoístas pelo amor a Deus e pelo desejo de servir a Ele e a seus filhos. Obrigada. Eu gostaria de prestar o meu testemunho para vocês, que eu sei, sem sombra de dúvidas, que Jesus Cristo nos ama muito. Nós já temos um pouco ou muito do conhecimento do Evangelho. E o que nós estamos fazendo com ele? Como nós estamos usando esse conhecimento que a gente tem? Nós sabemos que é importante orar. Como nós estamos orando? Quando nós nos ajoelhamos, nós realmente estamos tentando tocar os céus? Nós realmente estamos sendo honestos com o Senhor? Eu sei que o Salvador está de braços abertos, ansioso por ter cada um de vocês, cada um de nós, buscando por Ele, procurando a ajuda dEle. E eu sei que Ele está disposto a nos ajudar, se assim o permitirmos. Eu sei que essa é a Igreja de Jesus Cristo, que esses homens que falaram na nossa conferência são servos dEle, são profetas, apóstolos, são líderes designados pelo Senhor para falar sobre o nome deles para nós. Eu fico muito triste com tudo que nós estamos vendo acontecer lá na Palestina e em Jerusalém. Mas isso é só um início de tempos difíceis. Nós possamos estar preparados com o Senhor ao nosso lado para suportarmos todas as coisas. Eu presto o meu testemunho para vocês dessas coisas e compartilho essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.